Olá, turma, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do curso de Matemática Financeira. Nesse vídeo nós vamos falar sobre progressões aritméticas. Nós vamos iniciar falando inicialmente sobre sequências. As progressões aritméticas e progressões geométricas são sequências. Sequências é um assunto muito importante e, por algum motivo que eu desconheço, foi retirado do curso de cálculo de vocês. Vocês são um dos poucos lugares do Brasil que não se estuda sequências no curso de cálculo. Bem, o que é uma sequência? Uma sequência é algo que a gente está acostumado desde as séries iniciais. Você faz o primeiro ano do ensino fundamental, segundo, terceiro. É um conjunto que você pode ordenar ou enumerar os elementos. Exemplo, sequências, os dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sabe, isso aqui é uma sequência. A gente faz uma associação. O domingo é o primeiro dia, a segunda, a terceira, a terça, o terceiro dia, e assim sucessivamente. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou um conjunto e ordenou. As sequências são presentes em nossa vida muito mais do que a gente imagina, muito mais presentes na nossa vida do que a gente imagina. Uma palavra, a nossa língua. Uma palavra é uma sequência? Uma palavra da nossa língua é uma sequência? Nós temos aqui a primeira letra, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Nós temos aqui um conjunto ordenado. Observe se eu escrevesse o conjunto das letras da palavra verdade: V, E, R, D, A. O D e o E repetem, então eu não posso acrescentar o conjunto. Então esse conjunto tem 5 elementos. Mas essa lista, essa sequência tem 7 elementos. Então há uma distinção entre conjuntos e sequência. Para conjuntos, nós utilizamos chaves. Para a sequência, na maior parte dos casos, quando for necessário, nós vamos utilizar parênteses. Aqui nós vamos passar parênteses para as sequências. Um exemplo interessante é o seguinte: se a gente considerar o conjunto formado pelas nossas vogais A, E, I, O, U. Eu não sei se Y agora é vogal novamente, porque o Y voltou para a língua. Quando eu comecei a estudar, o Y não fazia parte da língua. Agora o Y voltou de novo. Antigamente, há muito tempo atrás, o Y também fazia parte da língua. Tem até a famosa música que morreu agora o compositor, do A, E, I, O, U, Y. Mas tudo bem. Esse aqui é o conjunto A, E, I, O, U. Se eu trocar aqui de lugar, escrever primeiro apenas as vogais verdades, a o I e o U, que são as vogais. O E e o O, vocês aprendem lá em português, que são semivogais. Os dois conjuntos ainda são os mesmos conjuntos, porque a ordem aqui não importa. Mas se eu escrever a sequência A, E, I, O, U, e mudar aqui a ordem, agora eu tenho uma sequência diferente. Primeiro eu tenho a sequência formada pelas vogais, e no finalzinho eu coloquei as duas semivogais. Então são diferentes. Esses dois conjuntos são iguais, porque é a ordem que não importa, mas essas duas sequências são diferentes. O terceiro elemento dessa primeira é um I, e o terceiro elemento é um U. Então, uma sequência é um conjunto que a gente pode enumerar os seus elementos. Quando eu falo enumerar, é contar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tem uma ordenação. Dentre as sequências, e agora você pode brincar muito com elas, tem aquelas sequências bem famosas, que vocês eu acho que devem conhecer como professores de matemática. A primeira sequência é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela tem muitas aplicações interessantes, mas a gente não vai tratar delas aqui. É uma sequência que começa pelo número 1, o próximo número também é o número 1, e depois os demais termos são obtidos somando esses dois primeiros. Então, 1 mais 1 dá 2.
O próximo é sempre obtido somando os dois anteriores. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. Essa aqui é a sequência de Fibonacci. Ela é uma sequência infinita. Quando nós quisermos denotar sequências infinitas, vamos colocar 3 pontinhos aqui e fechar o parênteses. Uma outra sequência bem interessante, que agora está na moda, há uns anos atrás, é a sequência que eu vou colocar aqui para vocês tentarem descobrir qual é a regra de formação dessa sequência. Começa com 1. Depois tem 1, 1. Agora tem 2, 1. Agora tem 1, 1 e 1, 2. 3 uns e 1, 2. Essa aqui é uma sequência que também vai ser uma sequência infinita e vai ficar como brincadeira vocês descobrirem quais são os próximos termos. As sequências também estão associadas à música. Uma música que todo mundo conhece, as notas. Acho que todo mundo conhece as notas daquela música. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Dó, ré, ré. Então essa música tem as notas Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Dó, ré, ré, ré. Vou colocar só até aqui. Aqui é uma sequência. Se você trocar esse Fá por esse Mi, a música fica diferente. Então, as sequências são presentes demais em nossas vidas e elas são um modelo matemático para associar com movimento, com mudanças, né? Você começa com a música Dó, depois você aperta a tecla Ré, Mi, Fá, você faz uma mudança aqui. Isso é um assunto muito importante, infelizmente saiu fora do curso de cálculo da gente. Dentre as sequências que nós vamos estudar nesse curso, nós vamos estudar as sequências que têm a ver com matemática financeira e que também tem a ver com progressões, algo que progride. Inicialmente vamos estudar as progressões aritméticas. Dentre as sequências, existem aquelas que têm um crescimento constante, que tem um crescimento, um progresso formado por apenas um número constante. Exemplo de uma progressão desse tipo, e agora esse é um exemplo do livro. Quando eu disse no último vídeo que nós íamos utilizar aquele livro como livro-texto, quer dizer que nós vamos utilizar os exemplos do livro, os exercícios do livro, e que as provas serão no mesmo nível das questões do livro, tá? O pessoal que está querendo comprar o livro. Então, vou fazer um exemplo. Esses exemplos que eu vou colocar são todos do livro. Eu vou apenas mudar o nome ou mudar os valores. Então, vamos supor que Rony, um nome assim bem aleatório, vendeu umas ovelhas lá e tem uns 5 mil reais. E ele resolve pegar da bolsa que ele recebe, a bolsa do curso, todo mês, juntar 200 reais para comprar uma moto. Então, originalmente ele tem 5 mil reais. No próximo mês, ele vai juntar 200, então ele vai ter 5.200. Ele não está colocando a poupança, porque a poupança está rendendo tão pouco que ele nem se dá esse trabalho. No próximo mês, ele vai juntar mais 200 reais, esses 5.200, então vai dar 5.400. No próximo, mais 200, 5.600. Ele vai fazer isso por um período aqui. Vou colocar aqui, digamos que ele faça isso por 10 meses. Se ele fizer isso por 10 meses, colocando 200 todo mês, vai dar 2.000, mas sim, vai dar até 7.000 reais. E eu acho que aqui é o suficiente para ele comprar a moto Kawasaki Ninja. Bem, então, esse tipo de situação pode ser modelado por uma sequência, porque os valores estão se alternando todos os meses, mas de um mês para o outro sempre está aumentando 200 reais.
Então, essa aqui é uma progressão, é uma sequência que está progredindo e está progredindo de forma constante. De um mês para o outro, aumentou R$ 200. Do mês segundo para o terceiro, aumentou 200. Do terceiro para o quarto, aumentou 200. Então, isso aqui é uma progressão que tem um crescimento constante. Todas as sequências que tiver um crescimento constante são chamadas de progressões aritméticas. Observe a diferença dessa definição que eu acabei de dar agora para que vocês estão trazendo lá do ensino médio. No ensino médio, o professor definiu a progressão aritmética como aquela progressão cuja a sequência, tais que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre constante. Que é a mesma coisa do que eu disse ainda há pouco. A diferença é que quando você fala assim, que é uma sequência que modela todas aquelas situações que tem crescimento constante, aí você já pode imaginar uma quantidade muito grande de aplicações. Outro exemplo, do livro também, tá? Esse aqui é um exemplo do livro que eu vou colocar também. Imagina que tem uma fábrica, essa fábrica produz todo mês 300 brinquedos. Então, depois de um mês, ela fabricou 300. No segundo mês, se ela fabrica todo mês 300, então no segundo mês você vai ter. No terceiro mês, 900. Ela fabrica sempre 300 brinquedos e vende ou acumula. Então, todo mês ela está produzindo 300. Então, eu vou somar cada termo 300. Por quê? Porque essa é uma grandeza, é uma sequência cuja progressão ela tem um aumento constante. 1.200 mais 300, 1.500. E assim sucessivamente. Claro que essa sequência aqui não é infinita, a fábrica vai fechar, o mundo vai se acabar, não é infinito, mas eu estou colocando aqui apenas porque eu não tenho ideia de quantos termos essa sequência tem. Então, esses são exemplos de progressões aritméticas. Sequências que têm um crescimento constante. Então, qual é a definição de progressão aritmética? Vocês podem olhar no livro. Eu não vou escrever aqui, vocês podem parar o vídeo agora. Lembre-se do vídeo anterior, pause, escreva as definições, as coisas que são pertinentes à aula. O que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética é uma sequência de números cujo o crescimento é constante de um termo para o outro. Então, se a gente escrever de uma forma mais geral, chamando, por exemplo, dos termos da sequência de A índice 1 ou A1, A índice 2 ou A2, A índice 3 ou A3, ou o terceiro termo da sequência, o quarto termo, vou colocar o quinto, até um termo aqui de ordem N, AN, depois do AN vem o termo A índice N mais 1. E eu vou colocar aqui reticência para dizer que essa sequência aqui ela é infinita. O que significa dizer que essa sequência é uma progressão aritmética? Que, conhecendo o primeiro termo, para encontrar o segundo termo, teve um crescimento que eu vou chamar de R. Então, o segundo termo, A2, vai ser igual a A1 mais R. O terceiro termo, se eu sei quem é o segundo termo, e todos têm um crescimento constante, então o terceiro termo vai ser o termo A2, o segundo, mais R. Analogamente, o quarto termo ele é obtido do terceiro por aquele crescimento constante que é R. E assim sucessivamente. Então, o termo de ordem N mais 1, ele é obtido do termo de ordem N somando R. Você pode fazer dessa maneira, ou então você pode escrever o seguinte. Isolando aqui o R vai ser igual a A2 menos A1, igual a R. Analogamente com todas as outras isolando o R vai dar aqui A3 menos A2, que é a definição que vocês tiveram lá no ensino médio. O R é igual a 4 menos A3. E nessa última, a diferença entre dois termos consecutivos é sempre constante, igual a um valor R. E esse R nós vamos chamar de razão da progressão aritmética. R é a razão da progressão aritmética. Você apenas PA, tá? Progressão
aritmética. Vou colocar mais alguns outros exemplos aqui do livro. A progressão aritmética, que começa com 2, depois tem um 5. Quem são os próximos termos? Os próximos 8 termos. Ora, do 2 para o 5 cresceu 3 unidades. Na verdade, teve um crescimento positivo de 3 unidades. Então, o próximo vai ser 5 mais 3, 8. Depois, 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. Como são 8 termos, 3, 6, 17 mais 3, 20. 20 mais 3, 23. Observe que aqui eu fiz questão de colocar todos os termos. No livro está um pouco diferente. Quando são poucos termos de uma progressão aritmética, você pode eventualmente escrever todos eles. Perguntar se uma progressão aritmética que o primeiro termo é 2, o segundo é 5. Quem é o oitavo termo? Você pode utilizar aquelas formas sempre no ensino médio, mas é tão simples, você pode simplesmente colocar aqui todos eles. Nada impede de você fazer dessa maneira. Continuando os exemplos do livro também. Considerar a progressão aritmética que todos os termos são constantes igual a 1/3. O primeiro termo é 1/3, o segundo é 1/3, o terceiro é 1/3, e assim sucessivamente. Infinitos termos todos iguais a 1/3. Esse aqui forma a progressão aritmética, essa sequência, forma porque de um termo para outro aumentou 0, do segundo para o terceiro aumentou 0. Ou seja, é uma progressão aritmética que tem infinitos termos, mas que a razão é igual a 0. Nós também podemos ter progressão aritmética cuja razão é negativa. Em vez de ter um crescimento constante, você vai ter um decrescimento constante. O exemplo do livro também. 7, 3, ou seja, do 7 para o 3 teve um decrescimento de 4 unidades. Então, de 3 para o próximo, também tem que ter um decrescimento de 4 unidades. 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1, menos 4, menos 5. Então, nesse caso aqui, a razão, que eu vou escrever apenas como sendo R, é igual a menos 4. Então, o que é uma progressão aritmética? Tem duas formas de você ver isso. É um modelo matemático para tratar de grandezas que em períodos tem um crescimento constante, de um período para o outro tem um crescimento constante, ou é um modelo matemático para tratar aquelas grandezas que de um período para o outro a variação é sempre constante, né? Ou seja, o termo de ordem n mais 1 menos o termo de ordem n é igual a R. Então essa é uma progressão aritmética. Agora vem umas perguntas um pouco filosóficas, que não acrescenta muito, mas eu vou colocar aqui, não tem no livro. Se eu considerar apenas a progressão formada pelo número 5, só tem um número único. Esse aqui é uma progressão aritmética ou não? Bem, isso aí é para uma discussão entre vocês, que vão ser professores, e ver o que é que vocês acham. Eu vou colocar mais um outro exemplo, que também é um exemplo do livro. E esse outro exemplo ele é importante, embora a escolha da situação é horrorosa, porque nem sempre você pode considerar, nem sempre é bom considerar a sequência começando do primeiro termo. Mas você pode querer que ela comece pelo termo de ordem 0. Então esse aqui é um exemplo do livro, é o exemplo 1.3 do livro. Vou colocar o exemplo do livro 1.3. E o exemplo é o seguinte. Você tem uma cidade, essa cidade hoje tem uma certa população, P0, e a partir de cada mês, a população da cidade aumenta de 100 pessoas. Então, vamos imaginar que fosse Cajazeiras, tem uns 60 mil habitantes. Então, se hoje tem 60 mil habitantes, no próximo mês vai ter 60 mil mais 100, 60 mil e 100. Então, é uma coisa que eu acho muito complicada de acontecer na realidade, porque o crescimento de populações não é uma progressão aritmética, são progressões geométricas. Mas ele colocou esse exemplo, eu vou seguir esse exemplo, embora seja contra. Então, imagine que originalmente tem uma população inicial P0, e em cada mês
aumenta 100 habitantes. Então a próxima seria P1, que na realidade é P0 mais 100. Vou colocar aqui embaixo. A próxima, a população no período 3, ó, P0, P1, P2. Daqui a 2 meses é o P2, que também seria P1 mais 100. Que o crescimento é constante igual a 100. E assim sucessivamente. P3, P2 mais 100. Vamos colocar até o P12, que é depois de um ano. Seria o P11 mais 100. Qual é a vantagem de utilizar essa notação? Porque se a gente começou hoje e eu quero saber daqui a 4 meses, eu vou apenas calcular o P4, né? P1 é 1 mês, P2 2 meses, P3 3 meses. Se a gente ao invés de começasse com o P0, começasse com o P1 e eu quisesse daqui a 4 meses, aí eu teria que pegar o P5 e a gente não iria se atrapalhar. Então, há situações que é mais interessante começar com o primeiro termo como sendo o termo de ordem 0, depois de ordem 1, 2, 3, como nesse caso aqui, que é um exemplo do livro. Esse próximo exemplo do livro, que é o exemplo 1.2, eu mudei a ordem porque esse exemplo ele é muito importante. Ele é bom você já estudá-lo quando você estiver um pouco mais acostumado com esse conteúdo. O exemplo é o seguinte, que é o exemplo 1.2 do livro texto. Exemplo 1.2. Vamos imaginar que nós temos uma progressão aritmética. Esse aqui é o termo primeiro, segundo. Aqui nós vamos, em algum momento, temos o termo de ordem 7, o termo de ordem 10. E a razão dessa progressão aritmética é R. Qual a relação que existe entre A10 e A7? E esse exemplo eu vou chamar de avançar termos e retroceder termos, que é uma maneira que eu imagino que vocês têm que estar acostumados com essa forma de pensar, porque ajuda demais nas questões. Então, eu tenho um termo de ordem 7. Como eu encontro o termo de ordem 8? É só somar ao sétimo a razão. Então, para avançar do sétimo termo para o oitavo termo, eu somei a razão uma vez. Então, como é que eu vou achar agora o termo de ordem 9? O termo de ordem 9 é o termo de ordem 8 mais R. Aqui eu já tenho o termo de ordem 8, que é A7 mais R. Se eu somar R mais uma vez, vai ficar então A7 mais R, que é A8, mais R. Então deu A7 mais 2 vezes R. Ou seja, conhecendo o termo de ordem 7, para encontrar o próximo termo, eu somei R 2 vezes. Ou seja, avançar de um termo para 2 termos posterior significou somar R 2 vezes. Bem, eu queria encontrar quem era a relação entre A10 e A7. Eu já sei quem é o A9, que é A7 mais 2R. Então, para encontrar A10, o termo de ordem 10, basta somar esse termo aqui, que é o A9, R. Então, vai dar A7 mais 2R, que é o termo de ordem 9, mais R, que deu A7 mais 3 vezes R. Ou seja, do termo 10 para o termo 7, eu tive que avançar 3 termos. Avançar 3 termos e somar, então, 3 vezes a razão. Então, o que está acontecendo aqui é que, dado uma progressão aritmética, dada essa progressão aritmética aqui, se eu estou no termo terceiro e quero encontrar o termo 4, eu somo um R uma vez. Se eu quero encontrar o termo 5, eu somo um R mais uma vez. Então, do A3 para o A5, eu vou somar R 2 vezes. Do A6 para o A9, quantas vezes eu tenho que somar R? Eu somo R uma vez para o A7, mais uma para o A8, mais uma para o A9. Então, do A6 para o A9, eu vou somar R, vou ter que colocar assim, desse aqui até chegar nesse aqui, eu vou somar R 3 vezes. Ou seja,
O nono termo, o índice 9, é igual ao termo de ordem 6 mais 3 vezes R. E você pode brincar, por exemplo, do termo de ordem 2 para o termo de ordem 5. Quantas vezes eu tenho que somar R? Vamos lá, eu tenho que somar R uma vez aqui, 2, 3. Então o termo de ordem 5, ou A5, vai ser igual a A2 mais 1, 2, 3 vezes R. Isso ajuda demais, porque tem muitas questões que lá no ensino médio a gente fazia usando sistemas, agora nós vamos fazer utilizando apenas essa expressão. Exemplo, e agora isso aqui é um exemplo que não tem no livro. Quer dizer, tem no livro, mas mais para frente. Vamos supor que uma progressão aritmética A7 é igual a 13 e A12 é igual a 33. Quem é R? Ou quanto vale R? Então, numa PA, A7 é igual a 13 e A12 é igual a 33. Quanto é que vale R? Quem é R não ficou muito bom não, né? Bem, pelo que a gente viu, para avançar do termo de ordem 12, do termo de ordem 7 para o de ordem 12, nós vamos ter que avançar 12 menos 7, 5 vezes a razão, né? Você tem o A8, A9, A10, A11, A12. Avançou 5 vezes a razão. Então, A12 é igual a 7 mais 5 vezes R. Eu sei quanto é que é o A12. O termo de ordem 12 é 33. Sei quem é o termo de ordem 7, que é 13. Mais 5 vezes R. Então, é uma equação do primeiro grau que a gente vai encontrar quem é R. 5 vezes R vai ser igual a 33 menos 13, que dá 20. Portanto, R é igual a 20 por 5, que é igual a 4. Compare essa solução com a que vocês trazem lá do ensino médio. Naquela do ensino médio, você iria resolver um sistema. Não sei se vocês lembram, um tipo de questão que a gente resolve utilizando um sistema. Eu vou daqui a pouco voltar para essa mesma questão e abordar como ela foi feita lá no ensino médio. Bem, então, vamos ver agora uma das maiores mentiras que contam no ensino médio, que é o termo geral de uma progressão aritmética. Que no livro ele é colocado como um teorema. Teorema. Numa progressão aritmética da forma A1, A2, AN, de razão R, temos que o termo de ordem N, o termo chamado de termo geral da progressão aritmética, é igual ao primeiro termo mais N-1 vezes R. Pelo que eu acabei de explicar agora, a gente já poderia chegar nessa expressão de cara, né? Porque do primeiro termo para o termo de ordem N, a gente vai avançar N-1 vezes a razão. Mas eu vou fazer a mesma prova que está no livro. Ora, a prova. Pela definição, o termo de ordem 2 menos o termo de ordem 1 é igual à razão. O termo de ordem 3 menos o termo de ordem 2 também é igual à razão. E você pode fazer isso para os demais termos da progressão. Por exemplo, o termo de ordem 4 menos o termo de ordem 3 também é igual à razão. Bem, continuando, até chegar ao termo de ordem N, você vai ter que o termo de ordem N menos o termo de ordem
n-1 também é igual à razão. E o que a gente vai fazer? Nós vamos somar todas essas igualdades. Quando nós formos somar, observe que aqui tem o A2 e aqui tem menos A2. Então, quando eu somar A2 com o seu simétrico, vai dar 0. Aqui tem o A3, aqui vai ter o menos A3. Também vai cancelar. O A4, mas aqui nessa outra linha seria A5 menos A4. Então, o A4 também seria cancelado. Então, todos os termos que aparecem aqui na segunda parcela, a partir da segunda linha, ou seja, esse A2 vai sumir, o A3 vai sumir, o A4. Até esse AN-1 aqui vai sumir. Por quê? Porque a linha anterior seria AN-1 menos AN-2. Então, a gente vai cancelar. Quando somar isso, vai cancelar todos esses termos. Passar a linha aqui para somar tudo. Somando todos esses termos, nós vamos ter... Acabou o papel. A2 menos A2 cancela, A3 menos A3, A4 menos A4. A índice n-1 com o anterior aqui, que também seria n-1. Então, restou apenas AN menos A1. Igual a... A gente está somando aqui parcelas iguais a R, mas quantas nós estamos somando? Observe, na primeira equação, esse termo aqui é 1. 1 é a primeira. Na segunda equação, esse termo aqui, esse índice aqui é um 2. Na terceira é um 3. Ou seja, esse número aqui, ele conta a quantidade de equações que nós temos. Nós temos 1, 2, 3, até chegar em n-1. Então, nós temos n-1 parcelas iguais a R. Então, a n menos A1 vai ser igual a n-1 vezes R. Pronto, portanto, isolando agora o termo AN, nós temos que o termo de ordem N vai ser igual ao primeiro termo mais n-1 vezes R. E essa é conhecido como o termo geral de uma progressão aritmética que a gente vai ver mais depois que, para mim, isso não é o termo geral. Mas ele tem uma vantagem, que se eu conhecer quem é o primeiro termo de uma progressão aritmética e a razão, eu posso encontrar qualquer outro termo. Se eu tenho um primeiro termo, se eu sei quem é A1 e quem é R, basta o seu valor de N, você encontra qualquer outro termo da progressão aritmética. Pronto, por hoje é só. Você já pode começar a resolver as questões do livro, do capítulo 1. São muitos exercícios. Você já pode começar a resolver e procurar na hora de atendimento para tirar a dúvida. A gente vai ter uma atividade síncrona semana que vem, na hora da aula lá no controle acadêmico. Obrigado por assistir e até a próxima.